Hello, this is Eloise Barreira with a video about a very difficult verb that corresponds to the verb conseguir em português. Olá, aqui é Eloise Barreira com um vídeo sobre um verbo muito difícil de entender no inglês, que é o verbo conseguir, fazer algo. Nós temos quatro possibilidades, quatro verbos: can, be able to, manage to and get. Então, antes de tudo, conseguir não é somente o verbo get, que a maioria traduz para get, que vai significar conseguir ou obter alguma coisa. Então, o get, ele é usado mais para se juntar com um substantivo, com alguma coisa, e não com uma ação verbal, que é conseguir fazer ou não alguma coisa. Por isso, nós temos os outros três: can, be able to e manage. Tá? Vamos ver, a ação verbal depende totalmente do contexto do objeto de uma frase. No caso do verbo conseguir, o objeto da frase é frequentemente um verbo no infinitivo. O verbo conseguir pode significar ações diferentes, portanto, tem várias formas de traduzir. E não podemos usar somente o verbo get. Então, vamos ver cada um dos quatro verbos usados no inglês para traduzir conseguir. Can. Can é um auxiliar irregular. Não se usa com a preposição to. I can to go. Errado. Não, não dá para usar o to. No infinitivo, tem conjugações limitadas e significa que tem presente, can, tem passado, could. Passado simples. Não existe uma forma no futuro ou um presente perfeito. Não podemos usar o can com outros auxiliares, tipo do, don't, does, doesn't, did, didn't. É errado dizer, por exemplo, I don't can go. Como assim? Não, isso não existe, tá? Eu já vou direto. I can't go. No negativo, usando o can aqui, ó. I can't go. Eu não posso ir, significa que no futuro, né, quando for para ir, eu não vou poder. Então, eu não preciso pensar em português, eu não poderei ir, para você traduzir. Você tem que pensar em inglês, como que aquilo funciona, né? Então, é errado dizer, por exemplo, I don't can go, you have to say I can't go. Simples assim. Traduzimos como verbo poder, que até mesmo no português é sempre seguido por um outro verbo. Quem pode, pode alguma coisa, pode fazer alguma coisa, né? Ou não. Exemplos. I can't wake up early in the morning. I'm always late. Eu não consigo acordar cedo de manhã, estou sempre atrasado. Né? Essa é a ideia do can't aqui, né, na negativa, é de não conseguir mesmo, de não ter condição física, né? I'm always late, estou sempre atrasado. Né? Alguma coisa acontece com essa pessoa, né, que ela não consegue. I tried to finish my work yesterday, but I couldn't. Temos um passado aqui do can, que é o could. Eu tentei terminar meu trabalho ontem, mas eu não consegui. Alguma coisa na perturbou aqui o meu dia aqui. Eu tive outras situações, outros problemas para resolver, outros serviços para dar conta. Não consegui. I couldn't. I can't download this film you recommended. The file is too heavy. Eu não consigo baixar esse filme que você indicou. O arquivo é pesado demais. Para o meu computador, que é, né, muito ruim, por exemplo, não dá, não consigo. Então, I can't, ok? He can always leave work early on Fridays. Aqui já existe uma possibilidade, ele sempre consegue sair cedo do trabalho nas sextas-feiras. De repente, ele dá conta de fazer tudo que tem que fazer e vai, né? E sai mais cedo. Então, essa, né, possibilidade aqui do can
está atrelado a situações no dia a dia, né? De poder ou não poder, de conseguir ou não conseguir fazer algo. To be able to. To be able to pode ser sinônimo do verbo can, na tradução, ser capaz de, mas com mais conjugações, né? No caso futuro, por exemplo. Nesse caso, vai seguir a conjugação do verbo be em todas as suas formas: passado, presente, futuro, contínuo. Exemplos: I wasn't, já tem um passado aqui, olha. I wasn't able to finish my work in time to go to the event. Não consegui terminar meu trabalho em tempo para ir ao evento, né? Algumas pessoas dizem tempo hábil, né? I won't be able to take a vacation this year. I can't afford it. Afford it. Eu não vou conseguir tirar férias esse ano, eu não tenho dinheiro suficiente. Então, também é envolvido, relacionado a uma situação, né? Não existe futuro com o verbo can. É errado dizer, por exemplo, I won't can. Como assim? Não. Como que nós vamos falar isso? Uma pergunta, por exemplo: Will you be able to attend the next get together? Você vai conseguir ou você conseguirá participar do próximo evento? Numa resposta tipo afirmativa, eu conseguirei ir, eu poderei ir, né? I will be able to attend, né? Or I won't, né? A negativa aqui do futuro, won't be able to attend, né? Você não tem que juntar os dois para entender como eu poderei. Não, não existe isso no inglês, tá? Então, não existe futuro no, com o verbo can. Outro tempo verbal aqui, olha. I haven't been able to attend any event since I've started to work at the supermarket. Olha só. Since I started, sorry. I haven't been able. Eu não tenho conseguido participar de nenhum evento desde que eu comecei a trabalhar nesse supermercado. Então, né? Desde lá do passado, que até agora eu não consigo, eu não tenho conseguido ir. Esse é o presente perfeito. No presente simples, o mais comum é usar o auxiliar can, em vez de usar be able to, né? Usamos muito pouco essa forma no presente simples. Nesse contexto, usaremos muito mais o verbo can. Exemplo aqui, uma negativa. I can't understand math. It's too hard for me. Eu não consigo entender matemática, é muito difícil para mim. Realmente não consigo. I can attend the next get together. I quit that job. Eu posso, né? Eu consigo participar do próximo encontro. Eu consigo, eu posso. Eu saí daquele serviço lá que me impedia, né? To manage. Esse verbo é utilizado mais como conseguir ou não fazer algo devido a algum esforço ou falta do que propriamente a tradução do verbo manage, que seria administrar, gerenciar, manejar, gerir. Esse verbo frequentemente segue uma frase com uma explicação dessa tentativa, dessa tarefa, do trabalho feito, né? Então, exemplos aqui. I tried calling my bank all morning, but I didn't manage to speak to anybody. Eu tentei ligar para o meu banco a manhã toda, mas não consegui falar com ninguém. Olha, não consegui, né? I didn't manage to speak. I finally managed to buy a new cell phone for the price I wanted. Eu finalmente consegui comprar um celular novo pelo preço que eu queria, né? I managed to buy. Eu consegui comprar.
Uma pergunta. Did you manage to book your flight to New York using Air Miles? Você conseguiu reservar seu voo para Nova York, né? York seria com o que aqui? Usando milhas aéreas, né? Se eu coloquei nova aqui, então o York, né? Seria assim, ok? New York. Eu consegui, você conseguiu? Did you manage, né? To book, reservar. Get, né? E aí nós temos o get, é um verbo multifuncional conhecido entre os famosos verbos frasais, normalmente traduzido para conseguir ou obter alguma coisa. Observe que o seu objeto será um substantivo, né? Exemplos. Did you get tickets for the show tonight? Get what? Tickets. Você conseguiu o quê? Ingressos para o show essa noite? I got a raise. I'm so happy. Eu consegui um aumento de salário, raise. Estou muito feliz, né? Did you get it? Você conseguiu entender? Entendeu o que é isso que eu acabei de dizer, né? It. Conseguiu ou simplesmente entendeu? Did you get it? Ok. Então, estes são os 4 verbos que nós usamos para o verbo conseguir, né? Que são can, be able to, manage to, and get, né? To, vai acompanhar o segundo verbo aqui, ó, no infinitivo. Não se esqueça disso, ok? Se, ok. Bye. See you.